O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo urgente aos ucranianos sobre as negociações de paz e a questão da entrega de territórios ucranianos aos ocupantes russos. Sobre a próxima rodada de negociações em Abu Dhabi, que já está sendo adiada, sobre a trégua energética com a Rússia, assim como sobre a mobilização na Ucrânia e a questão das ações do Centro Territorial de Comando. Também está sendo discutida a questão da defesa do céu ucraniano e da produção própria de armas. Além disso, Zelensky se dirigiu diretamente a Vladimir Putin e o convidou para Kiev para negociações caso ele não tenha medo de sair do bunker. E também Vladimir Zelensky admitiu que não sabe nada sobre os acordos entre Trump e Putin em Anchorage em agosto do ano passado. Vamos discutir juntos agora o que Vladimir Zelensky declarou hoje, pois há muitos pontos importantes. Meu nome é Alexei Pecherin, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta o vídeo e deixe seu comentário abaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Então, as negociações entre Ucrânia, Estados Unidos e Federação Russa em Abu Dhabi podem ser adiadas. Elas estavam marcadas, lembro, para o dia 1º de fevereiro. A questão mais difícil ainda é a do presente. No entanto, a Ucrânia está pronta para a desescalada se a Federação Russa der esse passo e parar os ataques à infraestrutura energética. Neste episódio, reuni para vocês os principais pontos do encontro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a imprensa em 30 de janeiro. Primeiro vou destacar brevemente o principal, depois vamos passar por cada ponto separadamente. Então, o principal, Zelensky diz que, se a Rússia não atacar nosso setor de energia, nós não atacaremos o setor de energia russo. VI e a usina nuclear de Zaporizhia. O tema está sendo amplamente discutido. Um encontro com Putin em Moscou, claro, é impossível, então se ele não tiver medo que Putin venha para Kiev, eles são tão corajosos para dizer que Zelensky deve ir a Moscou, que vão garantir a segurança, mas Vladimir Putin também prometem garantir sua segurança em Kiev, então venha, vamos, negociações em Kiev ou está com medo? E então Zelensky diz que combinaram em Ankara, com certeza falaram sobre Donbass. Segundo Zelensky, a história com a Groenlândia pode ser usada para tirar nossos territórios e reconhecer isso de júri. O encontro entre Ucrânia e Rússia no domingo em Abu Dhabi pode ser adiado. Além disso, Zelensky destacou 3 tarefas principais para o ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov: fechar o espaço aéreo, resolver a questão da busificação, que é uma ideia rígida, a mobilização na Ucrânia, e resolver a questão do exército contratual. Zelensky afirma que o plano de paz deve ser assinado pelos presidentes. Belarus ainda não tem representante autorizado, mas pretende nomear um. E quanto à adesão à UE, tecnicamente estaremos prontos. Até 2027 haverá uma guerra híbrida contra a entrada na União Europeia. Isso é, resumidamente. Agora vou citar Zelensky ponto por ponto. Então, sobre a suspensão dos ataques contra instalações de energia, Zelensky disse em Abu Dhabi que o lado americano conversou separadamente com a Ucrânia. Os Estados Unidos disseram que querem levantar a questão antes de uma escalada de ambos os lados. Demonstrar certas ações de não usar capacidades de longo alcance para garantir mais espaço para a diplomacia. Não temos um acordo oficial de cessar-fogo. Não houve diálogo direto ou acordos diretos sobre isso entre a Ucrânia e a Rússia. Se a Rússia não atacar nossa infraestrutura energética, nós não atacaremos a deles. E então Zelensky continua dizendo que os territórios e a questão da usina nuclear de Zaporizhia são todos uma só questão, cito. Uma questão muito problemática é a visão sobre o fim desta guerra. Compromisso é algo que deve ser feito por ambas as partes, não só pela Ucrânia. Embora não seja justo buscar acordo entre vítima e agressor, ainda não há consenso sobre os territórios, especialmente em Donetsk. Os EUA propõem uma zona econômica livre, e em Abu Dhabi discutiram o que é uma zona econômica livre. Na próxima reunião esperamos um retorno da Federação Russa. A questão da usina nuclear de Zaporizhia faz parte da lista de questões territoriais. Quanto ao encontro com Putin em Moscou, Zelensky diz: isso é impossível. Citação: sem dúvida é impossível que eu me encontre com Putin em Moscou, assim como seria impossível encontrar Putin em Kiev. Eu também posso convidá-lo para Kiev que venha, convido publicamente Putin, se ele tiver coragem, é claro, adiante. Sobre o que Trump e Putin conversaram em Anchorage,
Citação de Zelensky: "Ninguém me informou sobre o que foi acordado em Anchorage, mas temos sinais de que questões-chave foram discutidas." Eu acredito que aquelas questões difíceis que estamos discutindo hoje são tão complicadas justamente porque já foram discutidas anteriormente de alguma forma. Se eles tiveram apenas um encontro, não é difícil entender que durante a reunião no Alasca certamente falaram sobre o Donbass e, eu acho, sobre os ativos russos congelados. Quanto à garantia de segurança para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos da América, aqui tem uma citação interessante. Zelensky diz: "Eu acho que se o documento sobre as garantias de segurança estiver pronto e elas não forem uma condição para mais nada, então pode haver uma assinatura. Quanto aos europeus, eles não estão nesse documento, mas estão em outro. Há coisas relacionadas entre esses documentos. Os europeus podem nos ajudar a financiar algumas coisas. Eu acho que esses documentos precisam ser assinados antes da decisão final sobre o acordo de paz. Na minha opinião, esse é o passo certo. Se for uma troca direta, então é uma tática completamente diferente. Meu sinal foi o seguinte: assinar as garantias de segurança é um gesto de boa vontade. A lógica é a seguinte: assinamos, depois detalhamos, o Congresso ratifica. Se assinarmos e a guerra não acabar, o Congresso não vai ratificar nada. E qual é o problema se está escrito que as garantias de segurança vão valer quando a guerra acabar? Eu não vejo nenhum. Vou fazer uma pausa e explicar. Como vocês sabem, especialmente quem me acompanha há mais tempo, já discutimos esse assunto. Os americanos dizem: primeiro concordem com um acordo de paz, primeiro assinem um acordo com os russos, onde vocês concordam. A retirada das forças armadas da Ucrânia de Donetsk, das regiões de Lugansk e assim por diante, e assim por diante. E só depois disso, quando o acordo de paz já estiver assinado, a Ucrânia fará enormes concessões aos russos. Só depois disso estaremos prontos para assinar com vocês um documento sobre garantias de segurança. Dizem que não vão assinar na ordem inversa, ou seja, primeiro as garantias, depois o acordo de paz. Porque e se prometermos garantias de segurança para vocês e depois vocês simplesmente se recusarem a assinar um acordo de paz com o ditador careca Putin? Então, os americanos insistem nessa ordem, enquanto a Ucrânia quer o contrário. Por isso, Zelensky pergunta: qual é o problema? Vamos assinar as garantias de segurança para que fique claro que elas realmente existem, mas vamos colocar no acordo que elas entram em vigor no minuto seguinte à assinatura do acordo de paz. Até lá não vão valer, mas os americanos estão sendo espertos, comentou Zelensky sobre a Groenlândia. O que isso tem a ver com a Ucrânia? Na minha opinião, a história com a Groenlândia é uma situação específica que amanhã podem usar para tirar nossos territórios e reconhecer isso de jure. Se em algum lugar lá reconhecerem aqueles territórios, o que vai acontecer conosco se reconhecerem lá? Existe a possibilidade de reconhecerem, e é isso que está acontecendo aqui. E quanto à delegação da Rússia nas negociações em Abu Dhabi, Zelensky diz o seguinte: eu considero que essa é uma delegação de nível mais alto do que a nossa. O importante é que o encontro não foi uma aula de história. Esse é um ponto muito importante, na minha opinião, é outro nível. E eles levavam as negociações mais a sério. Agora estamos aguardando o retorno da Rússia e dos Eritreia, e na nossa opinião, a Rússia e os Estados Unidos já tiveram os contatos necessários. Eu não sei quando será. A próxima reunião deveria acontecer no domingo em Abu Dhabi, mas a data e o local podem ser alterados. Porque, na nossa opinião, algo está acontecendo na situação entre os Estados Unidos e o Irã. Em seguida, Zelensky definiu as principais tarefas para o ministro da Defesa da Ucrânia, Fyodorov. E ele diz o seguinte: há 3 tarefas principais que eu dei ao ministro da Defesa, Mikhail Fyodorov. Primeiro, fechar o espaço aéreo. Segundo, resolver a questão da busificação. E terceiro, colocar um ponto final nas questões não resolvidas sobre o exército contratual. Bem, caso alguém não saiba, a questão da busificação, esse é um método muito rígido de mobilização por parte do centro de recrutamento, quando as pessoas são praticamente sequestradas e colocadas em vans, por isso o termo busificação. Certo? E quanto ao plano de paz de 20 pontos e ao feedback da Rússia, Zelensky diz: este é um plano americano, que hoje tem 20 pontos. Estamos discutindo 2 pontos. Quanto aos outros pontos desse plano, nós concordamos e esperamos que a Rússia também concorde. Em geral, isso é o principal que Zelensky queria dizer aos ucranianos através da mídia.
Portanto, você pode escrever sua opinião nos comentários deste episódio. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou inscrição, pelos links e dados bancários. Na descrição deste vídeo há uma tabela como está escrito Apoiar o canal. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.